Bem, aqui nós temos então um diagrama de fases do CO2, né? Vocês percebem que os diagramas de fase das substâncias têm sempre os mesmos aspectos, né? Sólido, líquido, gasoso, né? Então essa linha vermelha é aquela que separa o estado sólido do estado gasoso. A linha verde separa o estado sólido do estado líquido. E a linha azul separa o estado líquido do estado gasoso. Tranquilo? Bem, então, vejam só. Em qualquer ponto da linha vermelha, né, eu tenho uma sublimação quando eu passo do sólido para o gasoso. E, percebam, a 1 atmosfera de pressão, o CO2 sublima a menos 78,5 graus Celsius. Só para você se recordar, 1 atmosfera de pressão é nível do mar, né? Agora, se você tem uma temperatura de você tem uma pressão de 5,11 atmosferas e uma temperatura de menos 56,4 graus Celsius, nós temos o ponto triplo. O que é o ponto triplo mesmo? Né? É a pressão e a temperatura na qual nós temos um equilíbrio entre os estados sólido, líquido e gasoso. Ou seja, os 3 estados físicos da matéria coexistem simultaneamente no ponto triplo. Ou seja, 5,11 atmosferas de pressão e 56,4, né, graus Celsius de temperatura. Em qualquer ponto da linha vermelha, então você tem sublimação. E se você voltar do gasoso para o sólido, ressublimação. Do sólido para o líquido, em qualquer ponto da linha verde, você tem a fusão. E do líquido para o sólido, a solidificação. Em qualquer ponto da linha azul, você tem líquido para gasoso. Então, você tem a ebulição. E do gasoso para o líquido, a condensação. Repara aqui o ponto crítico. Lembra o que é o ponto crítico? Ponto crítico, né, sim? É a temperatura e a pressão no qual nós já temos, né, o sólido e o líquido difíceis de serem distinguidos, né? Você já não distingue mais o sólido do líquido. E a essa situação nós chamamos de fluido supercrítico, né? E o ponto crítico do CO2, onde então o líquido e o gasoso, eles são difíceis de serem identificados, né? É 31,1 graus Celsius de temperatura e 73 atmosferas de pressão, tá certo? Então, esse é o diagrama de fases para o CO2.